O cristal da taça tremeu nas minhas mãos quando Marina, minha única filha, se levantou diante de 200 convidados naquele elegante salão de festas e pronunciou as palavras que mudariam tudo. Quero brindar pela mulher que me ensinou o verdadeiro significado de ser mãe. Dona Beatriz, minha sogra, você é a mãe que sempre sonhei ter. O salão explodiu em aplausos ensurdecedores. Eu, Sônia, aos 62 anos, senti como se o chão desaparecesse sob os meus pés. Meu corpo inteiro se paralisou enquanto forçava um sorriso automático que doía mais que qualquer tapa. Ao meu lado, Antônio, meu marido de 36 anos, apertou minha mão por baixo da mesa, mas era como se seu toque fosse fantasma. Os holofotes iluminavam os noivos e eu me tornei invisível naquele momento que deveria ter sido de celebração familiar. Beatriz, sentada na mesa principal com seu vestido azul marinho e seu colar de pérolas perfeitamente alinhado, recebeu o tributo com lágrimas elegantes e um sorriso que eu conhecia bem demais para detectar sua falsidade. Ela se levantou com aquela graça estudada que Marina tanto admirava, e abraçou minha filha na frente de todos. O fotógrafo não perdeu nem um segundo. Os flashes dispararam capturando cada momento daquele abraço que me despedaçava por dentro. Olhei para o vestido de noiva que eu havia ajudado a escolher, pago em 24 parcelas no cartão porque Marina insistiu que era perfeito. Lembrei das madrugadas costurando os detalhes em renda francesa que ela queria adicionar, dos fins de semana organizando cada detalhe dessa celebração que agora se tornava minha humilhação pública. Sônia, você está bem? Sussurrou minha irmã Rita, sentada à minha direita. Seus olhos mostravam preocupação genuína, o que tornava tudo ainda mais difícil de suportar. Estou ótima, respondi, endireitando a postura enquanto o mestre de cerimônias pedia aplausos novamente para a mãe do coração da noiva. O salão obedeceu com entusiasmo renovado. Vi rostos conhecidos entre os convidados, primos, amigos de infância, colegas de trabalho, todos sendo testemunhas daquele momento. Alguns desviavam o olhar constrangidos, outros cochichavam entre si. Foi então que algo dentro de mim, algo forjado em décadas de sacrifícios silenciosos, decidiu que esta não seria a última palavra da minha história. Me levantei lentamente, ainda segurando minha taça. O movimento foi sutil, mas suficiente para chamar a atenção. O burburinho foi diminuindo gradualmente até que reinou um silêncio expectante. Já que estamos fazendo brindes sinceros, minha voz saiu firme e clara, cortando o ar festivo como uma espada afiada. Também gostaria de fazer o meu. Marina me olhou surpresa. Vi em seus olhos confusão e talvez um lampejo de irritação. Estava interferindo no momento de Beatriz, mas já era tarde demais para recuar. Todos os olhos se voltaram para mim, esperando as palavras convencionais de uma mãe num casamento. Mas o que eu tinha para dizer estava muito longe do convencional, e mudaria completamente o rumo daquela noite. Antes de fazer meu brinde, comecei, sentindo o peso de cada olhar sobre mim, quero compartilhar uma pequena história com vocês. Fiz uma pausa, tomando um gole de água. Minha garganta estava seca como lixa. Uma história sobre sacrifícios invisíveis e verdades não ditas. Marina ajustou o véu, visivelmente desconfortável. Seu noivo, Rafael, tocou seu braço num gesto de apoio. Beatriz manteve seu sorriso sereno, mas percebi seus dedos tamborilando levemente na mesa, um sinal sutil de nervosismo que poucos detectariam. Há 35 anos, continuei, caminhando lentamente entre as mesas, uma jovem de 27 anos descobriu que estava grávida. O momento não podia ser pior. Ela acabará de perder o emprego na loja, e seu marido, Antônio, trabalhava como auxiliar de escritório ganhando um salário mínimo. Antônio baixou os olhos. Ele sabia para onde essa história se dirigia. Essa jovem tinha sonhos. Havia passado num concurso para trabalhar na prefeitura, mas a gravidez a impediu de assumir o cargo. As viagens constantes e a carga horária seriam incompatíveis com um bebê recém-nascido. Então ela tomou uma decisão que marcaria o resto de sua vida. Abriu mão da carreira para se dedicar completamente à sua filha. O salão estava em completo silêncio agora. Até os garçons haviam parado de circular. Durante os primeiros anos, essa mãe vendia produtos de catálogo de porta em porta. Caminhava quilômetros sob sol e chuva, carregando bolsas pesadas de amostras, porque precisava complementar a renda familiar. Quando a menina fez 6 anos e entrou na escola, essa mãe conseguiu trabalho como auxiliar de cozinha num restaurante. Trabalhava das 5 da manhã às 4 da tarde,
6 dias por semana. Marina mudou o peso de um pé para o outro. Sua expressão começava a se transformar, como se estivesse vendo um filme de sua própria vida pela primeira vez. Nos fins de semana, enquanto outras famílias passeavam no parque, essa mãe preparava marmitas em casa para vender na segunda-feira. O cheiro de comida impregnava suas roupas e suas mãos ressecavam do contato constante com produtos de limpeza, mas era assim que pagava as aulas de dança da filha. Depois vieram as aulas de inglês, o cursinho, a faculdade particular de direito. Fiz outra pausa, observando os rostos ao redor. Alguns convidados tinham lágrimas nos olhos. Cada conquista da filha era comemorada como se fosse uma medalha olímpica. Cada necessidade era atendida, mesmo que isso significasse que a mãe usasse o mesmo par de sapatos durante 4 anos seguidos. Mãe! Marina tentou me interromper, mas levantei a mão gentilmente. Deixe-me terminar, querida. Todos precisam ouvir isso. Quando essa filha se formou com louvor e conseguiu um excelente emprego numa empresa multinacional, conheceu uma família de posses. A mãe se sentiu genuinamente feliz, mesmo quando as visitas diminuíram, mesmo quando os almoços dominicais foram substituídos por mensagens de WhatsApp apressadas. Rita, minha irmã, enxugou uma lágrima discreta. Ela havia presenciado tudo de perto. Mas essa não é a parte mais interessante da história, continuei, notando como Beatriz ajustava nervosamente seu colar de pérolas. O verdadeiramente fascinante começou há 3 anos, quando essa mãe descobriu algo que mudaria sua perspectiva sobre tudo. Marina estava pálida agora. Rafael sussurrou algo em seu ouvido, mas ela balançou a cabeça negativamente. Os convidados permaneciam em silêncio absoluto, alguns segurando suas taças no ar, esquecidos do brinde interrompido. Descobri que minha filha tinha vergonha de mim, disse diretamente, abandonando a terceira pessoa. Foi numa tarde de quinta-feira. Tinha saído mais cedo do trabalho para fazer uma surpresa. Levaria seu almoço favorito no escritório, coxinhas caseiras que ela adorava desde pequena. Respirei fundo, lembrando cada detalhe doloroso daquele dia. Cheguei na recepção do prédio corporativo onde ela trabalhava e pedi para anunciarem minha visita. A recepcionista ligou. Eu podia ouvir a voz da Marina do outro lado da linha. Ela disse: inventa qualquer coisa. Fala que estou em reunião. Não posso receber visitas agora. Mas o pior veio depois. A recepcionista esqueceu de desligar e eu ouvi quando Marina disse para alguém: é minha mãe. Ela não entende que este é meu ambiente de trabalho. Olha como ela está vestida. Parece que saiu direto da cozinha do restaurante. Alguns convidados se remexeram desconfortáveis. Rita segurou minha mão quando passei por ela. Eu estava com meu uniforme de trabalho. Continuei. Um avental simples, limpo, mas simples. Cabelo preso numa touca. Sem maquiagem. Era exatamente o que eu era. Uma mulher trabalhadora que acabará de sair da cozinha do restaurante onde trabalhava há 16 anos. Beatriz piscou rapidamente, se preparando para dizer algo, mas não dei espaço. Voltei para casa naquele dia e chorei. Chorei até não ter mais lágrimas. Antônio me encontrou encolhida no sofá e não entendeu o que tinha acontecido. Como explicar para ele que nossa filha, aquela pela qual sacrificamos tanto, tinha vergonha de nós? Isso não é verdade, Marina finalmente conseguiu protestar. Era um dia importante no trabalho. Tinha executivos europeus na recepção naquele momento. Todos ouviram, a interrompi. Todos viram quando saí carregando a marmita térmica que havia preparado com tanto carinho. O segurança me ajudou com a porta. Você tinha vergonha de mim. Rafael olhava alternadamente para Marina e para mim, claramente sem saber como reagir. Beatriz mantinha sua postura impecável, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Depois daquele dia, muitas coisas fizeram sentido. Continuei. Por que você sempre sugeria que nos encontrássemos em lugares discretos? Por que nunca me apresentava aos seus colegas advogados? Por que nas festas da empresa dizia que eu estava viajando? Mas sabe o que foi mais revelador? Perguntei, agora caminhando em direção à mesa principal. Foi quando você começou a namorar o Rafael e conheceu a dona Beatriz. De repente, encontrou a mãe ideal. Elegante, articulada, com conexões sociais importantes.
Beatriz endireitou os ombros, se preparando para o confronto. Dona Beatriz, que nunca precisou acordar às 4 da manhã para preparar 200 marmitas. Dona Beatriz, que nunca teve as mãos queimadas pelo vapor das panelas industriais. Dona Beatriz, que podia almoçar com você em restaurantes franceses e conversar sobre vinhos importados. Sônia, por favor. Antônio tentou me acalmar, mas eu precisava continuar. Não estou criticando você, Beatriz, esclareci, olhando diretamente para ela. Você nasceu num berço diferente. Teve oportunidades diferentes. Mas o que me machucou foi ver minha filha transformar você na mãe que ela gostaria que eu fosse. Marina estava chorando agora, o rímel escorrendo discretamente pelas bochechas. Lembra do Dia das Mães do ano passado? Perguntei à minha filha. Você postou uma foto abraçada com a Beatriz no Instagram. A legenda dizia, com minha segunda mãe. Minha inspiração. Eu vi. Suas primas me mostraram, achando que eu ficaria feliz de ver vocês duas tão próximas. Não queria te machucar, Marina soluçou. Mas machucou. Cada vez que você desmarcava nossos almoços para ir ao clube com a Beatriz. Cada vez que pedia conselhos para ela sobre coisas que antes compartilhava comigo. Cada vez que a elogiava na minha frente, destacando qualidades que eu nunca poderia ter. Tirei meu celular da bolsa e mostrei a tela para os convidados mais próximos. Esta é uma foto de há 4 meses. O chá de panela da Marina. Vejam quem está ao lado dela em todas as fotografias. Vejam quem está segurando a mão dela enquanto abre os presentes. Agora me procurem nas fotos. Fiz uma pausa dramática. Estou no corredor perto da porta da cozinha, porque foi onde a Beatriz sugeriu que eu ficasse para coordenar melhor o serviço dos garçons. Isso foi um mal-entendido, Beatriz finalmente falou, sua voz mantendo a compostura estudada. Só pensei que você se sentiria mais confortável supervisionando o pessoal de serviço. Exato. Completei. Porque é isso que eu sou, né? A funcionária que, por acaso, é a mãe da noiva. O salão inteiro parecia prender a respiração. Alguns convidados se mexiam desconfortáveis em suas cadeiras. Outros olhavam fixamente para suas taças. Mas aqui está o plot twist dessa história, anunciei, me permitindo um pequeno sorriso. Tudo isso me levou a tomar uma decisão há 2 anos. Uma decisão que mudou completamente minha vida. Há 2 anos, depois de chorar todas as lágrimas que tinha, decidi parar de me lamentar. Continuei com voz mais firme. Se minha filha tinha vergonha de quem eu era, talvez fosse hora de me tornar alguém de quem eu mesma me orgulhasse. Antônio me olhava com uma mistura de admiração e surpresa. Havíamos combinado manter o segredo até o momento certo. Peguei todas as minhas economias. 15 mil reais que havia juntado durante 20 anos para emergências, e fiz algo impensável. Me matriculei num curso de gastronomia. Não, Marina. Não foi um cursinho básico de culinária. Foi o programa executivo do Instituto Gastronômico Internacional. Beatriz franziu a testa. Conhecia a reputação daquela instituição. Estudava de madrugada antes de ir trabalhar. Nos fins de semana, quando vocês achavam que eu estava descansando, eu estava em aulas práticas. Aprendi não só a cozinhar, mas a gerir, a empreender, a transformar comida em arte e arte em negócio. Por que nunca me contou? Marina perguntou com voz embargada. Por que você nunca perguntou como eu estava? Nossas conversas dos últimos 3 anos sempre foram sobre você, sobre o Rafael, sobre os preparativos do casamento, sobre a família dele. Fiz uma pausa. Mas não vim aqui para reclamar. Vim para fazer um anúncio. Caminhei até o centro do salão onde todos pudessem me ver claramente. Há 1 ano, depois de me formar com distinção máxima, fiz uma proposta para o dono do restaurante onde eu trabalhava. Seu Mário estava cansado, querendo se aposentar. Ofereci uma sociedade. Eu entraria com meu conhecimento renovado e ele com o ponto comercial. Ele aceitou. Os murmúrios começaram a se espalhar pelo salão. Mas isso foi só o começo. Com muito trabalho e as técnicas que aprendi, transformamos aquele restaurante simples em algo extraordinário. Em 8 meses, triplicamos o faturamento. Há 4 meses, seu Mário me vendeu a parte dele.
Paguei com o lucro que geramos juntos. Marina estava boquiaberta. Rafael parecia não acreditar. Hoje sou proprietária integral do Tempero e Arte, o restaurante que preparou todo o buffet deste casamento. Fiz uma pausa dramática. Sim, querida filha. A comida que todos elogiaram esta noite, os canapés sofisticados que a Beatriz disse estarem dignos de um casamento em Paris, foram criados e supervisionados por mim. O chefe, que observava da entrada da cozinha, acenou confirmando minhas palavras. Mas tem mais, continuei. Marina, você sabe qual é o restaurante que sua empresa contratou para o jantar de gala do mês que vem? Aquele evento importante com os sócios internacionais. Ela balançou a cabeça negativamente, ainda em choque. Tempero e Arte. Seu chefe ficou impressionado com nossa proposta. Disse que era exatamente o nível de sofisticação que procuravam. Isso não é possível, Marina murmurou. Tempero e Arte é aquele restaurante novo que todo mundo está comentando. Tem lista de espera de 1 mês. 5 semanas, na verdade, corrigi com um leve sorriso. Tivemos que limitar as reservas porque a demanda superou nossa capacidade. Beatriz se levantou, claramente desconfortável com o rumo da conversa. Bem, parabéns pela sua conquista, Sônia. Mas não entendo por que está expondo assuntos familiares na frente de todos. Porque a senhora faz parte desses assuntos familiares, Beatriz, respondi calmamente. Afinal, se tornou a mãe que minha filha escolheu. E respeito essa escolha. Mas há algo que todos aqui precisam saber. Peguei uma pasta que havia deixado estrategicamente com a Rita e tirei alguns documentos. Há 5 meses recebi uma proposta de franquia. Uma rede de restaurantes de São Paulo quer expandir meu conceito. O contrato inicial é de 8 unidades com opção de expansão para 25 em 5 anos. Antônio não conseguia disfarçar o orgulho. Havíamos revisado esse contrato juntos dezenas de vezes. O valor do contrato? Continuei. 2 milhões de reais, mais royalties mensais. O silêncio no salão poderia ser cortado com uma faca. Vi vários celulares sendo discretamente levantados. Alguns convidados estavam gravando. Mas aqui está a parte mais interessante, prossegui, olhando diretamente para Beatriz. Lembra daquele almoço há 8 meses, quando a senhora comentou que seria maravilhoso se a Marina pudesse trabalhar em algo mais refinado que a advocacia corporativa? Que talvez ela pudesse gerenciar algum negócio familiar elegante? Beatriz empalideceu. Lembrava perfeitamente. Pois bem, eu concordo. Por isso vim aqui hoje não só como a mãe biológica da noiva, mas como alguém com uma proposta de negócios. Marina me olhava como se estivesse me vendo pela primeira vez. Rafael, me dirigi ao noivo. Sei que você está terminando seu MBA em gestão hoteleira. Sua tese é sobre expansão de franquias no setor gastronômico, não é? Ele assentiu atônito. Preciso de uma equipe executiva para gerenciar a expansão. Pensei em vocês dois. Marina, com sua experiência jurídica, cuidando de contratos e compliance. Rafael, gerenciando as operações. Mãe, eu. Marina começou, mas a interrompi. O salário inicial seria de 20 mil reais para cada um, mais participação nos lucros. Consideravelmente mais do que vocês ganham atualmente. Olhei ao redor do salão, vendo as expressões chocadas de vizinhos, amigos, especialmente dos colegas de trabalho da Marina que a haviam escutado tantas vezes falar sobre sua mãe simples. Mas tem uma condição, acrescentei, minha voz ganhando um tom mais sério. A condição é que vocês trabalhem comigo, não para mim, declarei, mantendo contato visual com Marina. Isso significa respeito mútuo, significa reconhecer que cada pessoa tem valor, independentemente de sua origem ou aparência. Marina estava chorando abertamente agora, seu vestido de noiva manchado pelas lágrimas. Rafael a abraçava, claramente dividido entre consolá-la e processar tudo o que estava ouvindo. Durante esses 2 anos de transformação, continuei, aprendi algo valioso. Não mudei para conquistar o amor da minha filha. Mudei para conquistar meu próprio respeito. E descobri que quando você se valoriza, o mundo também começa a te valorizar. Rita se levantou e caminhou até mim, colocando a mão no meu ombro em apoio silencioso.
Mas essa história tem outro capítulo, anunciei, me voltando para Beatriz novamente. Dona Beatriz, sabe por que aceitei fazer o buffet deste casamento sem cobrar? Beatriz balançou a cabeça, sua compostura finalmente começando a rachar. Porque descobri algo curioso pesquisando fornecedores. A empresa de eventos que a senhora recomendou, aquela que cobrou R$ 50.000 só pela decoração, pertence ao seu cunhado. O fotógrafo que está cobrando 8.000 pela cobertura é seu sobrinho. O DJ que está cobrando 5.000 é filho da sua melhor amiga. Rafael soltou a respiração audivelmente. Havia estranhado os preços, mas Beatriz insistiu que eram os melhores. Não estou acusando ninguém de nada, esclareci rapidamente. Só achei interessante como a senhora estava tão preocupada em ajudar com os preparativos. Total da festa, R$ 180.000, sendo que com fornecedores regulares teria custado a metade. Como sabe disso? Beatriz finalmente perguntou, sua voz perdendo a doçura habitual. Porque fiz orçamentos paralelos. Estão todos aqui nesta pasta. O Antônio e eu íamos pagar metade da festa, lembra? Tínhamos o direito de saber para onde ia nosso dinheiro. Marina olhou para a sogra, depois para mim. Mãe, você está dizendo que? Não estou dizendo nada, filha. Apenas mostrando fatos. O que você faz com eles é decisão sua. Beatriz se sentou abruptamente, seu rosto alternando entre vermelho e branco. Mas voltando ao meu brinde, retomei, levantando novamente minha taça. Quero brindar a todos os pais e mães que trabalham silenciosamente, que sacrificam seus sonhos pelos filhos, que são julgados por suas aparências simples. Várias pessoas no salão levantaram suas taças, alguns com lágrimas nos olhos. Quero brindar também as segundas chances, a possibilidade de recomeçar. Aos 62 anos, descobri que a vida pode sim começar depois dos 60. Antônio se levantou e caminhou até mim, entrelaçando seu braço com o meu. E finalmente, continuei com Antônio ao meu lado, quero brindar a minha filha Marina e ao meu filho Rafael. Apesar de tudo, eu os amo. E o amor de mãe não diminui com a decepção. Só se transforma em esperança de dias melhores. Bebi um gole da minha taça. O salão explodiu em aplausos ensurdecedores, cada vez mais fortes. Algumas pessoas se levantaram. A ovação se estendeu por vários minutos. Marina se levantou abruptamente, seu vestido flutuando. Ela caminhou até mim, o rosto uma máscara de emoções conflitantes. Mãe, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora, respondi suavemente. Só precisa pensar e decidir que tipo de pessoa quer ser daqui para frente. Ela me abraçou. Um abraço desajeitado, molhado de lágrimas, mas genuíno. Senti seu corpo tremer contra o meu. Eu sinto tanto, sussurrou no meu ouvido. Fui uma filha horrível. Você foi uma filha que se perdeu no caminho, corrigi, afagando suas costas. Mas sempre há tempo para encontrar o caminho de volta. Quando nos separamos, Rafael se aproximou. Senhora Sônia, eu não sabia de nada disso. Sobre como a Marina tratava vocês. Eu sei, Rafael. Você é um bom rapaz. Por isso confio em vocês dois para ajudar na expansão do negócio. Se aceitarem, claro. Beatriz se levantou, ajustando seu vestido. Bem, acho que já tivemos drama suficiente por uma noite. Drama? Questionei. Não, Beatriz. Isso foi verdade. Algo que parece estar em falta ultimamente. Ela começou a caminhar em direção à saída, mas parou quando voltei a falar. Ai, Beatriz. Mais uma coisa. Aquele seu projeto de abrir uma boutique gourmet. Aquele que a senhora comentou no chá de panela, lembra? Ela se virou lentamente. Meu advogado descobriu que a senhora já havia registrado a empresa e estava planejando usar receitas muito similares às do meu restaurante. Receitas que, curiosamente, só conheceu depois que começamos a atender seus eventos particulares. Você não pode provar nada, ela disse defensivamente. Não preciso provar. Registrei todas as minhas receitas há 6 meses. Propriedade intelectual, sabe? A Marina me ensinou sobre isso, ironicamente.
Marina olhou para a sogra com uma expressão de choque e decepção. Você estava planejando usar as receitas da minha mãe? Beatriz não respondeu. Simplesmente pegou sua bolsa e saiu do salão, seus saltos ecoando no silêncio constrangedor. O pai do Rafael, seu Jorge, que havia ficado quieto a festa toda, finalmente falou. Sônia, peço desculpas pelo comportamento da minha esposa. Não concordava com muitas coisas, mas... Não precisa se desculpar pelos outros, seu Jorge. Cada um é responsável pelas próprias ações. O salão começou a se animar novamente. Os garçons voltaram a circular. Os convidados retomaram conversas em pequenos grupos, mas o clima havia mudado completamente. Vi olhares de admiração direcionados a mim, cochichos sobre as revelações, pessoas me cumprimentando discretamente. Me sentei finalmente, as pernas tremendo do esforço de me manter firme durante todo o discurso. Rita segurou minha mão. Você é incrível. Guardou esse segredo até de mim. Precisava ser no momento certo, respondi, observando Marina e Rafael conversando intensamente perto do bolo. Dona Marta, minha vizinha de 30 anos, se aproximou. Sônia, sempre soube que você era especial. Ver você colocar as coisas no lugar foi o máximo. Que novela! Ri pela primeira vez naquela noite. Um riso genuíno, libertador. Durante a próxima hora fui abordada por dezenas de convidados. Alguns queriam o cartão do restaurante, outros perguntavam sobre o curso que fiz. Muitos simplesmente queriam me abraçar e dizer que se inspiraram na minha história. Carlos, primo do Antônio, que sempre me tratou com certa condescendência por ser só dona de casa, veio apertar minha mão. Sônia, tem lugar para um contador experiente na sua empresa? Sempre estamos abertos a bons profissionais. Carlos, manda seu currículo. Era surreal ver como as mesmas pessoas que durante anos me trataram como invisível agora me viam com outros olhos. Não havia mudado minha essência. Apenas havia conquistado aquilo que eles valorizavam, sucesso financeiro. Marina se aproximou novamente, agora mais calma. Havia retocado a maquiagem, mas seus olhos ainda estavam vermelhos. Mãe, podemos conversar em particular? Fomos para o terraço do salão. A noite estava estrelada. Uma brisa suave balançava as plantas decorativas. Não sei nem por onde começar a pedir desculpas, disse ela, olhando para o horizonte. Então não comece por aí. Comece me contando quando foi que decidiu que eu não era boa o suficiente. Ela engoliu em seco. Foi gradual. No escritório todos tinham pais médicos, advogados, empresários. Nas confraternizações falavam de viagens para a Europa, vinhos caros, restaurantes sofisticados. E eu me sentia deslocada. Não tinha essas referências. E era mais fácil me esconder do que me defender. Não era para esconder. Era vergonha. Vergonha da nossa casa simples, do carro velho do pai, das suas roupas básicas. Eu queria tanto me encaixar naquele mundo. E a Beatriz representava esse mundo. Ela me acolheu, me ensinou sobre etiqueta, sobre moda, sobre como me comportar. Me senti especial sendo aceita por alguém como ela. Enquanto isso, eu era a lembrança constante de onde você veio. Marina começou a chorar novamente. Eu fui um monstro. Você não é um monstro, corrige, tocando seu rosto delicadamente. É uma jovem perdida tentando encontrar seu lugar no mundo, mas machucou pessoas no processo. Machucou quem mais te amava. Como você pode não me odiar? Perguntou entre soluços. Porque o amor de mãe é assim, Marina. Não tem condições, não tem prazo de validade. Mas isso não significa que não dói. Dói cada vez que você cancelava nossos planos. Dói quando você parou de me chamar de mãe e começou a me chamar de Sônia na frente dos outros. Eu nem percebia que estava fazendo isso. Eu percebia. O Antônio percebia. A Rita percebia. Todo mundo percebia, menos você. Rafael apareceu na porta do terraço. Desculpem interromper. Alguns convidados estão indo embora e queriam se despedir. Voltamos para o salão. Para minha surpresa, uma fila de pessoas esperava para falar comigo. Não com a Marina,
não com a Beatriz que havia desaparecido, mas comigo. Dona Estela, uma empresária conhecida na cidade, me entregou um cartão. Sônia, tenho uma proposta. Gostaria de conversar sobre um possível investimento no seu negócio. Vejo um potencial enorme. Dr. Raimundo, advogado renomado e chefe da Marina, me cumprimentou efusivamente. Senhora Sônia, que história inspiradora e que buffet espetacular. A senhora aceitaria fazer o aniversário da minha esposa? Claro, doutor. A Marina pode levar nosso cardápio na segunda-feira. Ele olhou para Marina com uma expressão diferente. Sua mãe é uma mulher notável, Marina. Você tem sorte. Eu sei, respondeu baixinho. Agora eu sei. À medida que a festa chegava ao fim, algo havia mudado fundamentalmente. Não só na forma como os outros me viam, mas na forma como Marina me via. E, talvez mais importante, na forma como eu me via. Perto da meia-noite, quando só restavam os familiares mais próximos, Marina pegou o microfone novamente. Gostaria de fazer outro brinde, anunciou com voz trêmula. Pela mulher mais forte, corajosa e inspiradora que conheço. Pela minha mãe, Sônia. A única, a verdadeira, a insubstituível. Eu te amo, mãe. E prometo passar o resto da minha vida te provando isso. Dessa vez, quando o salão explodiu em aplausos, eu também chorei. Mas eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de uma mãe que havia recuperado sua filha e, no processo, havia se encontrado. A noite que havia começado como minha humilhação se transformou no meu triunfo. Não porque eu havia provado meu sucesso financeiro, mas porque havia provado meu valor como pessoa, como mãe, como mulher que nunca desiste. E essa, pensei enquanto abraçava Marina sob as estrelas, era a melhor vingança de todas. A do amor que vence o orgulho, a da verdade que liberta, a de uma mãe que nunca deixou de acreditar em segundas chances. Quando os últimos convidados foram embora e começamos a recolher nossos pertences, Marina me puxou para um canto. Mãe, sobre a proposta de trabalho. Ela começou hesitante. Você não precisa aceitar por pena ou culpa, disse calmamente. A oferta é real e baseada nas qualificações de vocês. Mas entendo se preferirem manter distância. Não é isso, ela disse rapidamente. É que, eu não sei se mereço uma chance depois de tudo. Sorri, tocando seu rosto como fazia quando era pequena. Marina, segundas chances são exatamente para quem errou. Pessoas perfeitas não precisam delas. Ela me abraçou novamente, mais apertado dessa vez. Eu vou passar o resto da vida tentando ser uma filha melhor. Não tente ser perfeita, sussurrei em seu ouvido. Apenas seja verdadeira. É tudo que uma mãe realmente quer. Quando saímos do salão naquela madrugada, éramos uma família diferente da que havia entrado. Não porque tínhamos mais dinheiro ou status, mas porque finalmente tínhamos algo que havia se perdido pelo caminho: respeito mútuo e amor verdadeiro. E enquanto dirigíamos para casa em silêncio, soube que aquela noite não havia sido sobre vingança. Havia sido sobre redenção. A redenção de uma mãe que se encontrou, de uma filha que se reconectou com suas raízes, e de uma família que aprendeu que o amor verdadeiro não se envergonha de suas origens. O resto, como dizem, seria história.